Vou te dar dicas simples aqui para você que precisa fortalecer o core, a região principalmente de transverso abdominal. É muito falado, né, sobre a importância de você fortalecer essa região para preservar sua coluna e até para melhorar a estética abdominal. Só que eu queria que você observasse alguns pontos importantes aqui nos movimentos básicos que eu vou te explicar hoje, tá? Eu tenho vários vídeos falando do abdômen que você pode conferir no meu canal, no meu Instagram, mas hoje eu vou te falar especificamente das pranchas, principalmente das estabilizações. Vou começar te explicando então do mais básico para o ponto mais complexo, tá bom? Ponto básico, prancha comum. Como que você faz uma prancha comum? Primeiro você vai imaginar o quê? Eu indico sempre o quê? Um triângulo, uma espécie de triângulo com o seu braço, mais ou menos essa posição. E você vai colocar aqui, ó. Aí o que você tem que reparar? O seu cotovelo, ele tem que ficar abaixo do seu ombro. Se ele ficar aqui, tá errado. Se ele ficar muito aqui, também vai estar errado. Você vai estar sobrecarregando, tá? Então aqui é a melhor posição. Ombro, cotovelo. Então, posição do braço é essa. A partir do momento que você colocou o braço, você mexe no corpo, tá? Sem alterar o braço. Então, por exemplo, estende essa perna, ponta do pé lá atrás, estende a outra. O que pode acontecer aqui caso você não tenha força? Duas coisas. Primeiro, o seu quadril pode ficar baixo, porque está faltando o quê? Força abdominal. Ou então, o seu quadril pode ficar muito alto, tá legal? Porque aqui é uma maneira de você descansar o abdômen. Só que o ponto exato seria mais ou menos aqui. E aqui vai um detalhe mais importante. Você tem que contrair o seu glúteo. Vem do glúteo. O glúteo você tem que fechar. Não basta ficar com o bumbum solto, relaxado. Ó, contrai o glúteo e mantém o quadril aqui na linha do seu ombro, tudo alinhado, como se o seu corpo fosse uma tábua, uma prancha mesmo. E a posição correta é essa, cervical alinhada e fica. É claro que você tem o jeito mais fácil de colocar o joelho no chão. Só que repara, eu coloco o joelho, tiro o joelho, coloco o joelho, tiro o joelho. E o meu quadril não altera. Você não pode colocar o joelho e descer o quadril, tá? Se for para pôr o joelho, coloque, mas ó, é o joelho e não o quadril. A sua coxa sempre vai estar fora, independente se você estiver fazendo aqui ou aqui. A coxa nunca encosta o chão. E qual que é a sensação que você vai ter? Ou qual que é a percepção? Você vai precisar fazer uma contração como se estivesse dando um sopro de uma bexiga. Eu já expliquei isso em outro vídeo meu. Por exemplo, imagina uma bexiga. Imagina aí agora, pega a bexiga. Imagina que você quer dar um sopro e encher ela de uma vez só. Você vai perceber uma leve contração. Além dessa sensação, na hora da prancha, você vai ter que imaginar o quê? Imagina que tem um prego aqui. Que tem um prego que está encostando. Se você descer, ele encosta, ele te espeta. Então você tem que jogar o seu umbigo para dentro. Você tem que murchar. Tem que projetar o seu umbigo para dentro, sugar o seu umbigo. Então suga o umbigo, imagina aqui, e é essa força que você precisa ter. Detalhe, eu sei que é muita informação, mas além disso tudo, você tem que estar respirando. Não adianta fazer tudo isso e ficar sem respirar. Então tenta conscientizar de fazer isso e continuar respirando. Bom, eu te expliquei o básico, para você que de repente nem sabia de todos esses detalhes. A partir do momento que você domina o básico, já dá para a gente colocar algumas variações aqui. Dentre elas, você pode fazer a prancha lateral, que nada mais é do que a prancha convencional, porém, você roda o seu corpo. Só que o seu quadril não pode cair, o seu quadril tem que estar para cima, tá? Peitoral aberto, mão na cintura, ou o braço para cima. A posição do cotovelo se mantém. Repara no cotovelo aqui no braço. Você não pode fazer isso da mesma forma com a outra prancha. Não pode fazer isso e nem isso. Você tem que ficar neutro com o quadril acima. Tá legal? Então essa é a posição, sendo que você pode trabalhar ela de forma estática ou então pode trabalhar com forma de giro. Sem usar essa mão. Giro. 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 Isso aqui também vai ser uma maneira de você intensificar o trabalho. Vou te passar mais uma variação aqui. Próxima variação, você pode usar carga para aumentar a intensidade e até trabalhar de forma mais completa. Então, além da prancha, você vai trabalhar, por exemplo, suas dorsais, até o bíceps. Então, por exemplo, você pode usar uma carga,
tem que ser uma carga pequena, tá? Um peso pequeno para você. Então, para mim, 8 quilos é tranquilo. Mas, de repente, para você que vai fazer pela primeira vez, coloca 2 quilos apenas de cada lado, tá? Então, por exemplo, você pode fazer a posição da prancha e ficar com o braço aqui em cima, nessa posição. Lembra da regra, ó, tudo se mantém alinhado, nada de vir para trás, nada de vir muito para frente, tudo alinhado. Você pode pegar o peso, fazer um trabalho de remada. Faz de um lado, pode fazer do outro. Você pode, inclusive, fazer de forma alternada. Toda aquela posição, uma aqui, uma aqui. É uma variação também, que você também trabalha todas essas musculaturas estabilizadoras e ainda por cima trabalha de uma forma um pouco mais integrada. Vou te dar mais uma dica. Uma outra maneira também que você pode fazer sem ter que usar o peso e deixar o trabalho de prancha muito mais desafiador, muito mais difícil e de forma a exigir mais do seu abdômen é o seguinte: você pode fazer essa posição da prancha convencional, trabalhar braço estendido, alinhado, braço, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe. Ou então você pode fazer também com o braço levemente para frente, 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 trás, trás, frente, frente, trás, trás, frente, frente, trás, trás. Mas repara, o meu quadril sempre fica alinhado. Não adianta você tirar o braço e o quadril descer, tá? Mantenha a firmeza. Se for o caso, coloque o joelho e faça. E aqui vai um detalhe final em relação ao joelho, tá? O joelho é levemente tombado. Não é um 4 apoios, tá? É levemente tombado. Então, repara sempre nisso caso você for usar o joelho. Além do braço, que eu acabei de falar, para a gente fechar essas dicas sobre as pranchas e estabilizações, você pode usar as pernas também. Então, por exemplo, aqui você pode abrir, fechar. É uma variação que você pode intensificar o trabalho. Ou você pode tirar uma perna, tirar outra, ou até, olha aqui no braço, tirar um braço, tirar o outro, ou braço e perna, braço e perna. Só que repara, esse é o ponto mais difícil. Muita gente tira e entorta. Não, aqui, tá legal? A tendência vai ser você entortar. Então, ó, a tendência quando você tirar vai ser você fazer isso. O que você tem que corrigir? Aqui. E é lógico, é bem mais difícil quando você corrige. Então, essas são algumas variações. Antes de passar para esses mais difíceis, domine o básico. Se você não consegue ficar no básico, pelo menos por 1 minuto, contraindo forte, eu nem passaria para os mais avançados. Então, primeiro tenta uma sustentação de pelo menos 1 minuto, sem ter que pôr o joelho, e depois você vai passando para os mais avançados. Eu já falei que tem várias dicas finais, né? Mas essa aqui é a final mesmo e a dica bônus para quem está começando. Vamos lá então, dica bônus e prometo que é a dica final. Para quem está começando do zero, não consegue nem começar a fazer uma prancha. Você vai fazer como se fosse por séries. Então você pode marcar no relógio realmente cerca de 10 segundos. Então, por exemplo, suponhamos que você é muito pesado, porque isso aqui envolve peso corporal. Quanto mais pesado você é, mais dificuldade você vai ter, tá? Mas, por exemplo, você não consegue ficar. Cronometra, coloca aí no relógio 10 segundos e vai. 10, 9, 8, deu 10 segundos, descansa 10 segundos. Descansou 10 segundos? 10 segundos de novo. Deu? Descansa. E você pode ir fazendo por série até atingir aí um tempo mínimo de 1 minuto de sustentação. Ou seja, você vai ficar no processo de 10, 10 até dar 2 minutos. Porque como vai ser meio a meio, você vai ficar 1 minuto fazendo força e 1 minuto descansando. Então é uma maneira de você melhorar. E aí depois você vai otimizando isso. Fica 20, descansa 10. Fica 20, descansa 10. Depois aumenta 30, 10. Até que você consiga realmente sustentar pelo menos por 1 minuto. Aí você vai ter um mínimo de força de core aí para conseguir ir incrementando. Então, antes de incrementar esse trabalho, domine o básico. Espero ter te ajudado aí nessa dica, ter esclarecido bem sobre as pranchas, sobre o trabalho de core, sobre o trabalho de estabilização. Um abraço. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. Se inscreve aí, ativa as notificações que eu vou estar sempre trazendo dicas novas. Um abração e até mais.